Quando a Renata Vasconcelos vem a público, no horário nobre, na maior emissora de televisão, fazer uma pergunta sobre um golpe que não existiu, e que eu duvido que ela tenha lido o inquérito, eu duvido que ela saiba que aqueles crimes devem ser os crimes pela jurisprudência deveriam ter sido absorvidos. Então, de cara, já tem uma ilegalidade ali. Se eu fosse o Zema, eu teria perguntado: ô, Renata, você está falando de golpe? Quais são as provas que você tem? Eu espero que o Flávio faça esse debate dessa maneira, quando ele for à Globo na sexta-feira. Vem com conversa fiada de golpe. Peraí. Você leu o inquérito? A senhora leu o inquérito? A senhora se informou com juristas sérios? A senhora sabe que não há uma única prova que envolva o presidente da República numa tentativa de golpe? A senhora sabe disso, não? A senhora sabe que nós temos milhares de pessoas condenadas a 14 e 15 anos? A senhora acha justo? A senhora sabe o que diz o artigo que prevê, onde está escrito lá o tal do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? A senhora já leu o artigo? A senhora sabe o que está dito no artigo? Que é preciso de violência para a abolição do Estado Democrático de Direito? Que violência? Pessoas foram condenadas, e o Eli já trouxe isso nas reportagens dele, pessoas foram condenadas por opinião. Pessoas foram condenadas por criticar urna eletrônica. Onde está a violência? Pessoas foram impedidas de ter grau de recurso. A senhora acha justo que o Lula tenha tido a possibilidade de recorrer mais de 400 vezes dentro do inquérito do triplex? E que tenha sido condenado em 3 instâncias e ter conseguido ainda recorrer ao STF como se fosse uma 4ª instância? A senhora acha justo que uma pessoa, uma dona de casa, que foi colhida por uma manifestação violenta, que quebrou prédio, não quebrou, não matou ninguém, porque não tinha arma. A senhora acha justo que essa pessoa seja condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Onde na lei isso está previsto? A senhora acha justo que ela não consiga recorrer? Cadê o foro privilegiado desse cidadão? Tem que destruir os argumentos de uma imprensa mafiosa e falaciosa. Porque o mal que esses jornalistas estão causando para a vida de pessoas, de milhares, de milhões de pessoas, quando vocês defendem o direito do criminoso e anulam o direito da vítima, vocês estão revivendo o crime. E vocês estão promovendo a morte de milhões de pessoas. Porque vocês estão promovendo o crime. Eu quero que vocês compreendam o alcance do mal que vocês estão causando para a civilização, para a sociedade brasileira, para famílias indistintas ao longo de todo esse país aqui, que sofrem, que não têm oportunidades, que não têm direito nem acesso à justiça. 400 recursos só num caso do triplex. Quem? Qual outro cidadão nessa república tem direito a recorrer? E esses cidadãos patriotas que foram colhidos pelo judiciário e colocados dentro de um galpão durante dias, sem higiene, sem segurança, crianças misturadas com adultos, meninas, cachorro, gato. A senhora acha, dona Renata Vasconcelos, isso justo? A senhora acha que isso é Estado Democrático de Direito? Ou isso se parece mais com o nazismo? Com os campos de concentração nazistas? Porque quando você anula a vítima, quando você julga de forma indistinta, quando você não individualiza a conduta, você está repetindo um dos piores capítulos, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Será que vocês têm compreensão disso? Eu gostaria muito de ouvir a senhora dizer em rede nacional o que a senhora acha. Se fosse a sua avó, se fosse a sua mãe, se fosse a sua filha, não sei se tem filho, se fosse a vizinha que você conhece, a amiga, colhidas pelo exército, colocados dentro de um ônibus, forçados a ficar por horas rodando Brasília sem destino, sem comunicação, sem acesso a um banheiro, sem acesso a nenhum tipo de direito, anuladas, completamente anuladas, enfiadas dentro de um ônibus, depois colocadas num ginásio, sendo obrigadas a dormir no chão. Crianças, Renata! Crianças, Renata! Meninas, Renata, como você já foi! Meninas, cara! O que vocês estão causando a essa nação
Vocês um dia vão pagar. É um mal infinito.